Eita, esse arranjo de Phil Collins tá me tirando do tempo, viu? Vamos lá. É isso aí. Um pedacinho aí pra vocês. Desculpe aí qualquer nota. Eu fiz ao vivo. Ao vivo é mais gostoso. Ao vivo sempre é mais gostoso. Sim, vamos lá. Então, muita gente aí me perguntando em inbox: Gustavo, tu fizesse tanto curso, meu Deus, como é que foi isso? Vou explicar e vou dizer uma gíria do meu tempo. Vou te dar o bizu. Olha o bizu para que você quer fazer. Primeiro, a história de como isso começou. Tinha um professor de química, um doutor em química, que era responsável pelo laboratório de química e o curso de química da Universidade Federal de Pernambuco. Eu chamava ele de Flash porque ele falava bem assim, bem devagar. Daí eu chamava ele de Flash. Eu esqueci o nome dele, bicho. Eu era uma criança, na verdade. Ele chegou pra mim, eu ia muito na universidade, eu morava perto da universidade. Minha mãe tinha um hospital chamado HGU, em Recife. E a gente morava bem perto, ali na cidade universitária, perto da universidade. E a brincadeira era de bicicleta, à tarde, né, depois da aula. E ele fazia a tarefa, porque tinha que fazer a tarefa, se não fizesse a tarefa não ia brincar. Aí eu ia pra lá, pra universidade. Vê, que negócio, passear na universidade. Eu conheci The Flash. E por coincidência da vida, The Flash conhecia minha mãe há muitos anos. Porque a história da minha mãe... Mamãe, primeiramente, foi professora. Veio do sertão pernambucano, veio para Recife, já é uma vitória. Estudou no colégio de freiras chamado Colégio São José. Se formou professora. Naquela época a mulher era professora, secretária ou enfermeira, essas coisas, né? A coisa era bem complicadinha. Mamãe não muito, a família é muito grande, meus tios, mamãe foi para São Paulo, fez psicologia na USP, mestrado na USP, depois eu conto a história, doutorado naquela época misturado, né, que chama misto, São Paulo, França, França, São Paulo, e foi pro Rio. Tem uma parte da minha família toda do Rio de Janeiro. Então, e trabalhou lá há muito tempo, voltou para Recife e construiu um hospital que na Praça de Casa Forte, chamado Enfop, que era especializado. Mamãe fez doutorado em psicologia, mamãe era especialista em síndrome de Down. Naquela época, mamãe era fera em síndrome de Down. Tratavam as crianças com síndrome de Down na época dela como animais, certo? Amarravam e tal, era uma coisa horrorosa. Mamãe montou esse hospital em parceria com o governo do estado da época. E depois se chamou Vitória Régia, o hospital dela, montou o HGU, que é o Hospital Geral de Urgência, que fica na Avenida Caxangá, ajudou a construir o Hospital Santa Joana, o Hospital Santa Helena e Memorial São José, junto com a senhora lá, gente boa demais, eu esqueci o nome dela agora. Ela queria porque eu queria que eu fosse médico. Claro, né? Óbvio.
E meu pai queria, porque queria que eu fizesse direito. Óbvio também. E eu fui ser músico, né? Vovó, minha avó paterna, que adorou. O único neto dela que toca piano, na época foi ela. Eu me lembro muito bem no Plaza Shopping Casa Forte, quando eu disse a vocês que ela ia de cadeira de rodas, não me veio pra tocar na praça de alimentação. Isso fica na memória, né? Da gente. Pronto, aí eu vou dar o bizu. Bizu, qual é o bizu? Ele chegou pra mim, voltando à história, quando eu andava de bicicleta e tal, ele falou: Gustavo, você pode ser o que você quiser. Eu fiz, como assim, The Flash? E eu chamava ele de The Flash e eu nem sabia que o cara era o cara da química, da farmácia. O cara era o cara da UFPE na época. É dono de um monte de patente aí. Eu não sei nem se ele ainda está conosco ou já está no céu. Ele era já mais velho, assim, da idade de mamãe. Mamãe faleceu aos 84 anos na pandemia, dia 12 de junho de 2020, dia dos namorados, 2020. Sim, voltando. Aí, o bizu. Aí, se você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser, Gustavo. E eu digo isso a todo mundo, viu? Até hoje eu digo, vai estudar. Senta a bunda na cadeira, você pode ser o que você quiser. Eu repasso essa informação. Aí isso ficou na minha cabeça. Eu gostava muito de cálculo, eu ia bem nas aulas de física, química, matemática. Português nunca foi o meu forte, mas é o que eu mais estudava, porque não era o meu forte. E na minha época só tinha vestibular, meu filho. Ou você passava, ou você passava. Você ia esperar o outro ano para fazer o vestibular. Então, estude, né? E eu trabalhava já, como disse a vocês, tocava, estudava, casamento, igreja, na missa, no culto, em todo lugar que você possa imaginar. Até em velório eu já toquei. É verdade, viu? Não é brincadeira não. Pronto. Já toquei no meio da rua, assim, no meio da rua. Um pianão no meio da rua e as meninas dançando lá em... como é aquele negócio? Tapetes Persas. Eu esqueci o nome do senhor lá, o dono. Eu toquei ali. Menina, era muito acidente, boa viagem, viu? Sim, vamos lá. Voltando, meu Deus, eu vou viajando na maionese aqui e vou falando. Sim, aí ele disse, você pode ser o que você quiser. E aí onde vem o bizu? Primeiro eu comecei com engenharia civil, não foi? Lembra? Pronto. Um ano depois eu comecei na geologia, lembra? Beleza. Então vamos lá. Eu já tinha cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2, química 1, química 2. Se eu não me lembro, o primeiro ano básico de cálculo eu já tinha. Porque na minha época, não sei hoje como tá, eram 2 anos da área 2, que a gente chamava, que era o básico da Universidade Federal de Pernambuco. Então eu fiz prova de equivalência. Então não pagava. Eu não pagava as cadeiras do básico. E aí, na hora da matrícula, eu já colocava alguma específica. Então eu ia avançando em um e colocando a específica no outro. E o que dava junto, concomitante, eu fazia um, deixava o outro para depois para fazer a equivalência. Certo? Era uma briga. Universidade Católica com a Universidade Federal. Tem que fazer prova de equivalência. Certo? E não era nada fácil. Certo? As questõezinhas eu não sei como são hoje, mas na minha resolva essa diferencial ou esse limite aqui. Depois de resolver, você prove todas as teorias que aqui estão e no finalzinho tinha demonstre. Para quem entende do assunto que eu estou falando, o negócio é pesado. Agora eu não sei como é que tá, mas na minha época o negócio era bem pesadinho. Pronto. E aí eu fui fazendo desse jeito. Algumas cadeiras, vamos dizer, aí eu mudei de área, né? Fui para administração. Mas administração tem matemática financeira, tem português 1, português 2, tem um monte de coisa, gestão disso, gestão daquilo, e o básico eu não lembro mais, tem muita coisa, administração 1, administração 2, pequenas empresas, indústrias, controle de qualidade, tem um monte de coisa, tá? Beleza. Aí eu fui pro jornalismo. O jornalismo aproveitou todo o básico, português 1, português 2, o que eu já tinha feito, porque na engenharia civil, no primeiro ano, você paga português, você paga um monte de coisa, teologia, porque é Unicap, Universidade Católica e etc. Você paga isso,
Não tem como não pagar. Você paga a matéria. Então, para até você chegar na matemática básica, não sei o que, é um monte de coisa. Era na minha época, agora eu não sei. Pronto, eu saía aproveitando, bicho. É por isso que o bizu guarda os teus históricos escolares da tua universidade. Guarda. E o mais importante, as emendas. As emendazinhas. Que é o que diz, o que é que, qual a carga horária, tudo. Se você guardar isso, ó, pode durar 20 anos, vai valer. Certo? Se a carga horária bater e a universidade achar que lá, você faz uma prova de equivalência. Você dá uma estudada e sabe, você vai saber fazer. E assim foi que eu fiz. Quando eu fui fazer um curso da área de saúde, aí tinha também português, não sei o que, eu saí cortando tudo, logo no começo. Então, praticamente, eu fiquei com as matérias que eu nunca tinha visto. Infectologia, biologia, bioquímica, essas coisas. A base do qualquer curso de saúde, seja ele medicina, seja ele odontologia, porque aqui no Brasil é que é o contrário. Aqui divide odontologia com medicina. Nos Estados Unidos é medicina. Depois que você termina a medicina, aí você não será ortopedista, não sei o que, aí você pode ser dentista. Você faz a residência. Aqui você faz odontologia, se você quiser ser cirurgião bucomaxilo, foi o que eu fiz, uma residência. Você faz uma residência de bucomaxilofacial. O professor Davi, do Hospital da Restauração, professor Joaquim Celestino também, do Hospital Getúlio Vargas. Eu fiz muitos plantões lá no domingo, que ninguém queria. Aí, óbvio, né? Eu acordava os médicos, era uma loucura, ninguém gostava de mim, os médicos, né? As enfermeiras me adoravam. Porque eu não aguento ver pessoas no corredor. Gustavo, não, aquilo ali dói aqui. Eu sou músico. E eu queria fazer o bem. Eu ajudava muito, eu corria aquele hospital todo para resolver tudo do que estava na minha área. Se fosse na cabeça da pessoa, eu não queria nem saber. Eu estava junto, fazendo a cirurgia, ajudando acidentes, etc. E por aí vai. E suturando bastante. Suturando, para quem não sabe, é costurar. E você vai aprendendo na prática. Hoje, meu filho, o meu segundo filho, faz medicina na Universidade Federal de Pernambuco. Entrou esse ano, com louvor. Já era químico e entrou com louvor na universidade. Estou muito orgulho dele. E dos outros também, todo mundo estuda, porque eu disse, olha, papai, não tem condições, não vai deixar nada, sabe como é músico. É desse jeito, vai e vem, é uma gangorra triste. Mas é isso. É isso é o bizu que eu queria passar para vocês. Vocês guardem seus históricos, guardem suas emendas, de cada disciplina, cada matéria, cada cadeira, e você vai aproveitar tudo e vai fazer o curso em muito menos tempo. Você já vai entrar quase que no profissional. No jornalismo foi mais tranquilo, porque eu já gravava, como disse a vocês, tem estúdio e tal. Então lá tem muita edição, tem um estúdio de gravação de vídeo. Então a gente ia na Rede Globo, no SBT, nas rádios, fazia muitas visitas, etc. E tudo isso numa correria, inclusive trabalhando. Era uma correria só. Tô chegando. E naquele trânsitozinho massa de Recife. Pronto, desse jeito. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado um pouquinho daqui da música ao piano, né? Mas é isso, vamos para frente, né? Em breve, novidades. E não esquece, eu vou te ensinar a ser um músico. Eu sou velho. Não, mas eu vou te dar a dica. Se você já é músico, você vai melhorar. Se você ainda não é, você será. Basta querer. Tá tudo aqui. O bloqueio é só mental. Um abraço. Deus te abençoe.